Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é convocação da seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia. Eu vou fazer aqui minha lista com 11 mudanças em relação à primeira convocação do Carlo Ancelotti. A lista do treinador italiano será anunciada em 25 de agosto às 15h30. Eu gravo esse vídeo na segunda-feira, dia 18 de agosto. Então se você estiver vendo esse vídeo depois e algum jogador que eu falar aqui na minha lista estiver machucado, é simplesmente porque eu ainda não sabia. E tem uma coisa também, essa lista é muito difícil de fazer, por dois motivos. Primeiro, começo de temporada europeia, então o recorte que a gente vai ter para analisar é mesmo o do fim da temporada passada, claro, também observando o histórico dos jogadores. E ao mesmo tempo que a gente precisa fazer testes, a gente precisa começar a montar um esqueleto cada vez mais entrosado para a disputa da Copa do Mundo. Bom, sem mais delongas, vamos nessa? Meus goleiros seriam Alisson do Liverpool, Lucas Perry do Leeds e Gabriel Brazão do Santos. Primeiro, seguindo aqui o meu critério de sempre convocar um terceiro goleiro mais jovem promissor. Poderia ser o Gabriel Brazão, poderia ser o Hugo Souza do Corinthians, poderia ser o Luiz Júnior do Villarreal. Acho que os três se encaixam nessa categoria. Ao meu ver, o terceiro goleiro, já que ele não vai entrar em campo, vamos chamar um cara com potencial para ser um futuro goleiro da seleção brasileira, e esse foi o meu critério. Sim, o Gabriel Brazão ainda comete falhas, assim como o Hugo Souza até pouco tempo também cometia falhas, só que o nível de defesas que o Gabriel Brazão tem feito pelo Santos, e olha que eu gravo esse vídeo depois de um 6-0 e que ele falha, mas uma falha ou duas não podem tirar o potencial que o Gabriel Brazão tem. Talvez ele nem seja o melhor goleiro em termos de momento. Eu vou citar outros aqui que talvez até mereçam mais, mas eu gosto de seguir essa linha de critério porque o terceiro goleiro não vai jogar simplesmente. Por exemplo, o Everson do Atlético talvez viva um momento mais consistente, é mais seguro, tem um melhor jogo com os pés. O John do Botafogo e o Fábio do Fluminense também fizeram um Mundial de Clubes muito bom, então os dois poderiam estar nessa lista aqui tranquilamente. É simplesmente o critério que eu utilizei, mas acho que qualquer um desses nomes aqui está justo. Poderia ser o próprio Léo Jardim do Vasco também, que toda rodada é um goleiro que vem fazendo defesas difíceis. Acho que um pouquinho abaixo desses que eu citei. O próprio Morisco do Curitiba é muito jovem ainda, por isso eu ainda não coloco. Acho que aí seria já até um pouco exagerado, mas também é um cara para a gente ficar de olho para os próximos anos. E o Alisson, acho que dispensa comentários, quem me acompanha aqui sabe, eu acho que assim, principalmente hoje não tem dúvida nenhuma do potencial do Alisson, o nosso goleiro titular, o que vive melhor fase, um cara de total confiança, e pra mim não tem muita questão em relação ao Alisson. O Lucas Perry, pelo seguinte, o Ederson do Manchester City não vivia boa fase e nem sequer tem jogado pelo City nesse começo de temporada. Eu acho que ele é um excelente goleiro, tem potencial sim para estar na Copa do Mundo, mas acho que não seria justa a convocação dele. Assim como o Bento também. Assim, não seriam nenhum absurdo convocar os dois, inclusive eu acho que a lista do Ancelotti terá Alisson, Ederson e Bento, por ser assim o padrão, digamos assim, mas o Lucas Perry vem de uma temporada espetacular pelo Lyon em um nível assim muito bom mesmo, e agora a tendência é que ele evolua ainda mais na Premier League, então por isso eu colocaria ele como reserva imediato do Alisson. Mas como eu disse, nessa posição aqui de terceiro goleiro, zero convicção. Os outros nomes também seriam muito bem vistos na minha avaliação. E aí, só para lembrar, em relação à convocação do Ancelotti, as mudanças foram as saídas do Bento e do Hugo Souza para as entradas do Perry e do Brazão. Os meus zagueiros seriam Marquinhos do PSG, Alex Ribeiro, Alexandro do Lille, Éder Militão do Real Madrid e Gabriel Magalhães do Arsenal. E aqui sairiam Léo Ortiz, Danilo e Beraldo em relação à primeira convocação. Marquinhos e Alex Ribeiro, para mim, vão ser titulares e merecem pelo maior tempo de jogo, pelo entrosamento, porque terminaram a temporada em alta, enquanto os outros dois voltaram de lesão há pouco tempo. Acho que, assim, a gente está muito protegido em termos de zaga. O Léo Ortiz poderia entrar nessa lista aqui por questão de ritmo de jogo, porque tanto o Militão quanto o Gabriel Magalhães, eles fizeram pouquíssimos jogos depois das lesões. O Militão ainda volta na temporada passada, o Gabriel Magalhães já iniciou essa temporada como titular, então aparentemente os dois
estão bem fisicamente. Mas se você quiser ter um zagueiro reserva que tem um pouco mais de ritmo de jogo, eu acho que perfeitamente é possível convocar o Léo Ortiz, mas isso é uma avaliação que a gente não tem tanto acesso em termos de bastidores, de desempenho físico. Acho que a comissão técnica vai poder avaliar isso muito melhor junto aos preparadores físicos de cada clube. Mas, olhando de longe, me parece que tanto o Militão quanto o Gabriel Magalhães estão prontos para serem convocados. E aí eu só não incluí o Bremer nessa lista aqui, porque ele foi o último desses a voltar e ainda não disputou jogos oficiais pela Juventus. Ele vai fazer a estreia um pouquinho depois do Gabriel Magalhães, o Militão já voltou um pouco antes. Eu acho o Bremer até fez uma temporada recente, assim, melhor do que a do Militão, e ele com certeza é melhor do que o Marquinhos e do que o Alex Ribeiro, mas nesse momento especificamente eu não chamaria o Bremer porque ele foi um dos últimos a retornar. Mas enfim, acho que aqui não tem muita dúvida, são os 5 zagueiros melhores que a gente tem hoje, e qualquer um desses está muito bem protegido, assim como o Léo Ortiz também, por questão de ritmo de jogo, apesar de ser, ao meu ver, o 6º zagueiro aqui nessa lista. O Danilo estava machucado esse tempo todo, achei ele um baita zagueiro, mas não para entrar nessa lista aqui nesse momento. E o Beraldo também é um jogador muito promissor, mas que eu vejo abaixo de todos esses. Além deles, a gente tem o Murilo, do Nottingham Forest, que pode ser também, por exemplo, se você quiser também pesar um pouco mais de ritmo de jogo, apesar que ele teve uma pequena lesão no final da temporada passada, mas poderia entrar aqui no lugar do Gabriel Magalhães, talvez, não me surpreenderia, seria uma convocação ok, mas eu acho que é isso, não fugiria muito disso. Vão ter outros nomes que estão se destacando no futebol brasileiro, mas nenhum que ultrapasse algum desses aqui que eu citei. Laterais, convocaria Wesley, da Roma, e Wanderson, do Mônaco, na direita, e na esquerda, Caio Henrique, também do Mônaco, e Carlos Augusto, da Inter de Milão. E aqui a minha única mudança, então, seria a saída do Alexandro para a entrada do Caio Henrique. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu sou fã do Caio Henrique, gosto muito do futebol dele, acho que é o lateral esquerdo mais técnico que a gente tem para termos de construção, de chegada, não a linha de fundo, mas de poder construir ali no último terço de campo, de cruzamento, de passe, de associação, de jogo curto. Eu acho que falta isso na esquerda e falta isso pro Alexandro. Ao meu ver, continuará sendo convocado, e eu entendo, o Alexandro ele entrega uma confiança muito grande em termos de marcação, mas eu acho que é muito feijão com arroz em termos de potencialidade ofensiva. Por isso, eu gostaria primeiro de testar o Caio Henrique e o Carlos Augusto. O Carlos Augusto também, que não é um titular absoluto da Inter de Milão, mas demonstra muita capacidade de defender e poderia ser um cara também que ataca mais o corredor, ao contrário do Caio Henrique, que joga um pouquinho mais por dentro. Mas assim, se for o Alexandro no lugar de um desses, ok também, nenhum absurdo. Poderia ser também o próprio Beraldo. O Beraldo já jogou assim com o próprio Ancelotti na seleção. Acho que é uma boa, tá? Não descarte essa possibilidade. O Beraldo tem excelente saída de bola, mas não sei ainda a capacidade que ele tem para fazer esse lado defensivo no momento sem a bola. Então por isso eu fico na dúvida. E você tem outros laterais também que não vivem grande fase, como o Guilherme Arana, o Alex Telles, o Renan Lodge. E se você for buscar um pouquinho mais longe, tem o Douglas Santos também. Mas nenhum desses tem a característica também que o Ancelotti gosta de ser um lateral mais defensivo. Pelo lado direito, sinceramente, cara, eu vejo pouquíssimas alternativas para você mudar isso aqui. O que poderia ser feito, talvez, é você jogar um Militão para a lateral direita, e aí você cortasse um dos dois, aí talvez, não sei mesmo qual dos dois eu cortaria, acho que os dois estão num nível muito próximos, o Wesley e o Wanderson, e aí você convocaria talvez o Léo Ortiz ou o próprio Bremer na zaga. Mas eu acho muito cedo para convocar 3 defensores que voltaram de lesão nesse momento, então eu manteria o Wesley e o Wanderson, que estão em um momento de evolução. O Wesley que deve dar um salto agora ainda na Roma. Os primeiros jogos não foram lá essas coisas, tecnicamente falando, mas acho que se envolve muito outras coisas. E assim, sinceramente, eu não consigo ver mais ninguém despontando para disputar a posição aqui com eles, né? No Brasil a gente não tem nenhum lateral assim em grande fase, muita gente gosta do Paulo Henrique, do Vasco, tem o Mateuzinho do Corinthians, que às vezes faz alguns bons jogos, o Emerson Royal voltou agora, mas acho muito abaixo também desses dois aqui. Na Europa o Ian Couto, talvez, mas é reserva. Então assim, você não tem muitas possibilidades para a direita, acho que não tem como fugir muito disso. Antes de passar aqui para o meio de campo, se você está curtindo esse vídeo, deixa o like, é muito importante, é rapidinho, e é importantíssimo para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é bom, então ele vai entregar para mais pessoas, e aí eu posso continuar fazendo mais vídeos, entregando um conteúdo legal aqui sobre a seleção brasileira. E se você gosta do tema e é novo por aqui, fica o convite para se inscrever e ativar o sininho de notificação, que é muito importante também, que aí você vai receber mais vídeos sobre a seleção brasileira, histórias, análises, informações, enfim, tudo que envolve o Brasil eu tento trazer por aqui. Bora para os meio-campistas então.
Casemiro do Manchester United, André do Wolverhampton, Andrei do Chelsea, Ederson da Atalanta, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Zenit e Neymar do Santos. Aqui a única mudança é a saída do Andreas para a entrada do Neymar, e eu acrescentei o André, que estava suspenso em um dos jogos na última data FIFA e ficou de fora da convocação do Ancelotti. Vou explicar aqui algumas opções. Casemiro acho que não tem muito o que falar, hoje é o nosso primeiro volante mais seguro defensivamente, começou a temporada bem de novo no Manchester United, terminou bem, é um cara que te entrega muita liderança, fisicalidade, não é um primor, nunca foi a dele em termos de saída de bola, mas acho que não tem como mais a gente deixar o Casemiro. A gente pode discutir depois se a titularidade é merecida ou não, ao meu ver acho que sim, mas não tem como deixar o Casemiro de fora da convocação. O André, por que o André? Tanto o André quanto o Bruno Guimarães podem fazer essa primeira função no meio de campo, mas eu ainda vejo o André com dois perfis diferentes, um de jogo mais curto, um jogo mais apoiado, que não fica fazendo tanto lançamento, aquele aceleração o tempo inteiro como é o Bruno, e também de um perfil mais defensivo. Eu acho que ele defende melhor tanto o André, tanto em relação ao Bruno Guimarães, é um cara um pouco mais forte assim, o André até em termos de desarme, ele consegue se dar muito bem nesse sentido, mas acho que o André ainda tá um pouquinho mais pronto, e por causa dessa característica do jogo curto também, e porque eu acho que o Andrés não vive uma fase assim espetacular, não é um cara que assim me enche os olhos a ponto de cortar o André aqui, acho que seria mais ou menos um pelo outro. O André pode ser muito bem o reserva do Casemiro hoje, é reserva no Chelsea, mas vai ter muitos minutos provavelmente, entrando sempre no lugar do Enzo, do Caicedo, pode jogar tanto primeiro quanto segundo volante, acho que também é um cara que tem muito futuro e tem tudo para estar na convocação da Copa do Mundo. O Ederson da Atalanta, acho que deveria ter mais minutos na seleção, é um cara que faz o box to box, cara que físico, técnico, acho assim, um dos melhores volantes da temporada europeia no último ano, um cara de muita intensidade também no meio de campo. Bruno, dispensa comentários, todo mundo, apesar de reconhecer que ele nunca fez assim grandes atuações, apesar que contra o Paraguai o Bruno jogou muito bem no último jogo pelo Brasil. O Bruno foi talvez a melhor atuação dele pela seleção, e a gente espera que ele dê continuidade. Para mim é um jogadoraço. Gerson, Zenit, aqui é aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente não tem muita certeza, é importante falar. O Gerson, cara, é muito difícil acompanhar jogador na Rússia, tá? Você não tem, assim, melhores momentos, você não tem alguém falando sobre, você não tem páginas que cobrem esses times. Então, realmente, os jornais também são de difíceis acessos. É difícil você ter certeza absoluta se um cara tá jogando muito bem ou não. Aqui eu me baseei em minutos, tempo de jogo e histórico dele. Números, né? E nesse momento eu ainda acho que não é o suficiente para cortar o Gerson. Tendo em vista que as outras opções poderiam ser aqui. Vamos lá. Andreas, ok. Não acho o Andreas mais jogador que o Gerson, pelo contrário, achei bem abaixo. Você poderia convocar algum meia a mais. Não sei, o Talisca não vive uma grande fase no Fenerbahçe, eu sempre falo dele por aqui, mas ele, assim, tá no começo de temporada também, então é difícil. Ele começou no Fenerbahçe bem no final da temporada passada, mas enfim, acho que não é o momento dele. Aí talvez eu ficaria aqui na dúvida com o Matheus Pereira e com o Alan Patrick, que são dois camisas 10, que fazem a função que o Neymar pode fazer muito bem, ao meu ver. Acho que o Neymar entrega mais que os dois nesse sentido. Então, por isso, a opção pelo Gerson, que pode também fazer um meia-direita, cortando para dentro, pode ser esse falso ponta-direita, é um cara que jogou muito bem pela seleção brasileira, então é um cara de maior confiança. Você teria também alguns jogadores que te entregam mais em termos de marcação, como o João Gomes e como o Joelinton, mas termos técnicos muito abaixo do Gerson. Então, por isso eu não descarto o Gerson ainda, ele que foi titular com o Ancelotti. E tem o Paquetá voltando, bom pra gente, fica de olho. É uma notícia assim muito boa mesmo. Eu acho que, assim, tô torcendo de verdade, tô torcendo pro Paquetá vazar do West Ham e ir pra um time que dê pra ele capacidade de se destacar ainda mais. Mas eu acho que ele vai voltar a jogar bola, e aí o Gerson simplesmente não vai ter espaço aqui. Acho que vai acabar sobrando para ele, porque o Paquetá é muito bom de bola, mas por enquanto eu acho muito cedo para colocar ele nessa lista aqui. E o Neymar, cara, sei que muita gente vai discordar, eu fiz um vídeo falando só sobre o Neymar. Basicamente para mim eu sei que ele não vem fazendo atuações brilhantes, longe disso. Se você pegar a média dos jogos dele, não tem sido muito positivas, erra várias vezes, mas para mim a possibilidade de ter um cara diferente que pode te entregar um lance, mesmo que esporádico, que seja um lance quando ele estiver em campo diferente, que vai te deixar na cara do gol, pra mim compensa, além da liderança técnica, de experiência, o grupo adora ele, de questão de bola parada. Então, pra mim, todos os pontos negativos do Neymar
que a gente sabe, né, não vive o momento técnico mais positivo, mas assim, num time muito ruim, que tem pouco a oferecer pro Neymar, eu acho que vale o teste. E assim, não acho também que ele tá tirando a vaga de ninguém que poderia agregar muito mais do que ele. Como eu disse, acho que talvez aqui o Matheus Pereira e o Alan Patrick poderiam entrar na vaga, mas eu ainda prefiro o Neymar. Atacantes: Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Estevão, do Chelsea, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do United, João Pedro, do Chelsea e Evanilson, do Bournemouth. Lembrando que a CBF divulgou que o Ancelotti vai chamar apenas 23 jogadores, o que eu acho, ao meu ver, um erro, porque o Vinícius Júnior está suspenso para o primeiro jogo contra o Chile, então o mínimo é convocar 24. Eu preferi chamar 26 aqui na minha lista hipotética, porque eu acho que tem jogadores para isso e é importante você fazer um teste. Alguns jogadores aqui para mim são inegociáveis, por mais que não vivam uma excelente fase ou por viverem em excelente fase. Para mim aqui você não tem como cortar Rafinha, Matheus Cunha e João Pedro, e Vinícius Júnior. Os três primeiros, porque para mim são três dos melhores jogadores em atividade atualmente. O João Pedro fez um baita Mundial de Clubes, começou muito bem no Chelsea, e o Rafinha, um dos melhores do mundo na temporada passada, não vou nem ficar discorrendo demais sobre ele, e o Matheus Cunha jogando uma barbaridade no United, tem que ser titular da seleção brasileira. Vinícius Júnior tá mal no Real Madrid? Sim, mas eu ainda não descarto ele da seleção. Acho que é loucura, gente. Se eu tô convocando o Neymar, não vai ser o Vinícius Júnior que eu vou cortar por causa de, 10 jogos que ele não vem fazendo grandes atuações, ainda é um cara diferente. A gente pode até discutir titularidade dele, até porque ele vai estar suspenso no primeiro jogo, enfim. Também entendo se o Ancelotti virar e falar assim, pô, o Vinícius Júnior não tá lá essas coisas no Real e ele tá suspenso aqui no primeiro jogo, não vou chamar ele, vou deixar ele descansar lá, para aprimorar lá o técnico tático dele lá com o Xabi Alonso e vou preservar ele aqui agora. Ok, cara, se for isso, beleza. Mas tecnicamente, acho que não vejo motivo para deixar o Vinícius Júnior de fora. Rodrigo também não vive grande fase. Eu sei disso. O Rodrigo, infelizmente, vem jogando mal no Real Madrid nos últimos jogos e tem tido poucos minutos com o Xabi Alonso. Aqui, cara, foram duas posições aqui que eu fiquei muito na dúvida. O Rodrigo e o Evanilson. O Rodrigo, por causa disso, porque ele não vem jogando tão bem assim, mas eu fui olhar as opções e nenhuma me encanta muito. O Antony, que foi o último convocado, e só lembrando aqui, quem saiu na minha convocação aqui foi o Antony e o Richarlison, para as entradas do Rodrigo e do João Pedro, e eu acrescentei o Evanilson em relação à primeira convocação do Ancelotti. Em relação ao Rodrigo, as opções seriam o Antony, que não vem jogando, né, por nenhum time, tá lá escanteado no United, infelizmente, porque terminou a temporada muito bem, mas a partir do momento que o cara não tá nem sendo utilizado nos amistosos de pré-temporada, fica inviável de você convocar ele, porque ele assim, não tá nem participando, sabe? Não tá sendo... Ele realmente assim, tá só treinando, então é um pouco complicado. O Savinho, mais ou menos, o Savinho, segundo o Pepe, tá machucado, o Guardiola. Segundo, ele tá lesionado, então isso impediria a convocação do Savinho e também tá em negociações com o Tottenham, então não vem jogando muito, não tem tendo muita minutagem pelo City. E aí sobram duas opções para a ponta direita, que ao meu ver tem que ser um ponta direita, já que a gente já tem Rafinha, Vinícius Júnior e Martinelli podendo fazer essa ponta esquerda. Você sobra com Luiz Henrique e Malcom. O Luiz Henrique poderia ser um cara que, quando foi convocado, entregou muito pela seleção. No Zenit vem sendo titular, vem fazendo um gol ou outro, tem jogadas dele de destaque que eu consegui procurando. Então, assim, poderia ser também, tá? Eu acho que seria super justo. E o Malcom, porque terminou a temporada passada muito bem, também acho que é um baita jogador, acho níveis muito próximos, inclusive do Malcom e do Luiz Henrique. Acho que o Malcom, características um pouco diferentes, né? O Luiz Henrique talvez tenha uma finalização melhor, o Malcom consegue jogar um pouco mais por dentro. Acho que seriam boas opções. Mas aqui, de verdade, eu pesei talvez um pouco longo prazo, pensando, na Copa do Mundo a chance maior é de ter o Rodrigo. Então, vamos entrosar aqui o Rodrigo, vamos tentar encaixar o Rodrigo, ter ele como uma opção, podendo fazer inclusive essa ponta esquerda, já que o Vinícius Júnior não vai estar à disposição, e que eu convoquei o Martinelli, porque ele foi muito bem quando acionado no último jogo da seleção brasileira, e porque também acho que é a melhor opção ali pela esquerda. Você teria talvez o Igor Paixão, que mudou de time agora também, então não seria a minha primeira opção. Mas enfim, eu fico na dúvida de verdade aqui entre o Rodrigo, Luiz Henrique, Malcom. Eu acho que não teria como fugir muito disso. E o Estevão, assim, não vivia uma excelente fase no Palmeiras, mas terminou o Mundial jogando relativamente bem. No Chelsea, as primeiras impressões dele são muito positivas. E também olhando para o futuro, acho que ele tem muita chance de crescer ainda mais no Chelsea e estar na próxima Copa do Mundo. É um cara muito diferente. E o centroavante, eu acho que de todas as posições aqui que eu coloquei, esse último centroavante aqui, foi a mais difícil, assim, para decidir, porque você tem argumentos para convocar vários jogadores aqui nessa função
e vários que vivem em boa fase. Além do Evanilson, você tem o Igor Jesus, o Caio Jorge, o Richarlison, o Pedro, o Rodrigo Muniz, o Marcos Leonardo. O Endrick tá lesionado. Eu optei pelo Evanilson pelo seguinte, eu acho que o João Pedro ele já gera muito jogo fora da área. Ele já é um cara que tem essa capacidade de sair, de jogar, de fazer um 2, de receber a bola e criar a jogada para ele mesmo. Eu queria um atacante assim, que atacasse espaço, mas que ao mesmo tempo tivesse um pouco mais de faro de gol. E nisso aí eu acho que o Evanilson tá um pouquinho acima do Igor Jesus. O Igor Jesus também gera muito jogo fora da área, até mais que o Evanilson, mas ele não ataca tanto espaço, é um cara mais de pivô, de fazer o jogo fora da área, e eu acho que a gente já tem o João Pedro para fazer isso. O Evanilson ataca um pouco mais de espaço, vem de uma temporada muito boa pelo Bournemouth. Eu sei que muita gente vai criticar também pelo time dele, mas são 12 gols em 34 jogos por um time que não cria tanto assim numa liga muito difícil. A minha dúvida também foi muito com o Caio Jorge, porque o Caio Jorge também ataca espaço, é um cara que vem vivendo uma excelente fase, com 2, 3 toques ele resolve. Eu acho que seria super justo o Caio Jorge entrar aqui nessa convocação no lugar do Evanilson. Eu fiquei na dúvida principalmente entre os três. Por quê? Porque os dois melhores, ao meu ver, que aí tecnicamente falando e projetando para a Copa do Mundo, talvez faria até mais sentido você colocar eles na lista, se for pesar o mesmo argumento do Rodrigo, por exemplo, não vivem grande fase, mas em termos de qualidade técnica eles são melhores, são o Richarlison e o Pedro, só que eles estão voltando agora, né? O Richarlison começou a Premier League voando com 2 gols e eu acho que ele vai estar na convocação do Ancelotti de novo, tá? Eu não concordo, não acho que 2 gols seja suficiente para apagar as péssimas atuações que o Richarlison teve na temporada passada, mas eu confio que, assim, a longo prazo tem muito mais chance do Richarlison e do Pedro serem opções melhores do que Evanilson, Igor Jesus e Caio Jorge. Nesse momento, pesando aqui teste, possibilidade, o Evanilson não foi muito bem, né, quando ele foi convocado, então esse é um argumento que pesa contra ele também. Mas enfim, eu acho que qualquer um desses 3 aqui tá entregue. Evanilson, Igor Jesus ou Caio Jorge. Assim, Richarlison eu entendo pensando a longo prazo, mas não sei se é o momento dele, assim como o Pedro também, que tá alternando entre reserva e titular no Flamengo, e eu acho que apesar dele também ter feito 2 gols recentemente, é muito cedo pra gente voltar a falar dele na seleção brasileira. O Marcos Leonardo, por enquanto também eu acho cedo para falar dele, acho que fez bons jogos pelo Hilal, mas provavelmente vai perder espaço agora por lá, com a chegada do Darwin Núñez e o Rodrigo Muniz, que também fez gol na Premier League, mas acho um patamar abaixo desses aqui de todos que eu citei, apesar de ser um excelente jogador, acho que é um pouquinho abaixo desses que eu falei. Enfim, quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários o que vocês discordam, o que vocês concordam, quais seriam as convocações de vocês, lembrando que eu não sou dono da verdade, mas eu tento estudar o máximo possível para trazer aqui quais seriam as melhores opções para a seleção brasileira, sempre deixando claro também que o treinador vai pesar muitas questões além do que eu disse aqui, né? Vai pesar relações, a longo prazo, a experiência que ele já teve com cada jogador, o modelo de jogo que ele pretende, o encaixe de cada jogador entre si. Então são várias questões, eu acho que a convocação sempre é muito mais difícil do que as pessoas fazem parecer. Mas deixem aí nos comentários e fica aqui minha explicação mais aprofundada sobre o Neymar, por que eu acho que o Neymar precisa estar na convocação, e sobre o Caio Henrique. Para quem não conhece muito, eu falo muito sobre o Caio Henrique, mais ou menos no final da temporada passada. Aqui eu explico melhor porque eu acho que ele é um lateral esquerdo muito bom para a seleção. Um abraço, eu fico por aqui e até a próxima.